A graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor e Salvador possa te abençoar de forma grande e abundante nesta noite maravilhosa, que aqui estamos mais uma vez, através dessa grande oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos unidos aqui com propósito, e propósito esse é o que? Estar reunidos em nome do Senhor. Amém. Nosso propósito maior é cultuar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus que a cada dia, dia após dia, Ele nos assiste, Ele se importa com a nossa vida e com o nosso viver a todo instante. Ele olha para você. A palavra do Senhor diz que Ele vela para ver o cumprimento da sua palavra. Ou seja, Ele vai observar todo o tempo para ver que as promessas que foram liberadas para a nossa vida, ela irá se cumprir. Amém? Amém. Queridos, noite maravilhosa na presença do Senhor. E eu te convido, você que está aí me assistindo, eu te convido a se unir a esta oração. Vamos orar juntos, vamos clamar o nome do Senhor e pedir que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus sustente o nosso lar, nossa casa, a nossa família. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, santo, querido, poderoso Tu és, Senhor, sobre todas as coisas. O Senhor tem o domínio de tudo, Senhor, está no controle das Tuas mãos. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é o princípio e o fim, o alfa, o ômega. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é onipotente, é onisciente e onipresente. Um Deus que tem todo o poder. Um Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Deus onisciente que sabe todas as coisas. O Senhor conhece o profundo, o Senhor conhece o escondido. O Senhor conhece todos os nossos segredos. O Senhor conhece aquilo que está mais em oculto em nossa vida. O Senhor conhece. Pois a Tua palavra diz, Pai, que os Teus olhos, Senhor Jesus, no livro de Apocalipse diz que os Seus olhos são como chama de fogo. Ou seja, os olhos que penetram no profundo, que vê as coisas. Então, Senhor, nós sabemos, Pai, que os Teus olhos passeiam por toda a terra. O Senhor é conhecedor de todas as coisas e ninguém pode se esconder do Senhor. Colocamos diante de Ti, Deus, a nossa vida, o nosso viver. Colocamos diante do Senhor, Deus, toda a história da nossa vida, pedindo ao Senhor o livramento, pedindo ao Senhor, Deus, a proteção, pedindo ao Senhor que nos guarde, nos livra de todo mal, livra, Deus, a nossa família, o nosso lar, todos aqueles, Pai, que faz parte, ó Deus, da nossa família, Senhor, seja parentela, Pai, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, que sejam todos tocados pelas Tuas mãos, sejam todos, ó Deus, envolvidos pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, Senhor, porque sem Ti nós não podemos viver. É o Senhor que garante a nossa vitória, é o Senhor que garante a verdadeira proteção para a nossa vida, é o Senhor que garante a verdadeira salvação, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Então assim nós confiamos, colocamos diante do Senhor, Pai, pois Te amamos, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso conselheiro. Em Ti confiamos hoje para todo sempre, colocando diante do Senhor todo o nosso viver, os nossos sonhos, nossos planos. Ó Deus, colocamos diante do Senhor cada área da nossa vida e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus. Tive esses dias viajando. Fui em Feira de Santana. Fui também em Salvador. E graças a Deus o Senhor me levou e o Senhor também me trouxe na santa paz. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela minha família que está aqui todas as terças e quintas e nos domingos na igreja. E louvo a Deus também pela minha irmã que está aqui hoje conosco, Ana Paula, que veio lá de Salvador, veio comigo.
e está aqui conosco participando também deste culto ao Senhor, tá? E que esta noite Deus possa impactar o teu coração, possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu gostaria que você pudesse usar a santa, gloriosa palavra de Deus, para que através dela sejamos abençoados, amém? Então, queridos, livro de Lucas, no capítulo 10, nós vamos falar um pouco sobre uma parábola muito interessante. Eu não quero começar do versículo 25, mas eu quero iniciar Lucas, capítulo 10, no versículo 25. Amém? Assim diz a Santíssima, Absoluta, Inerrante, Fiel, Iluminada Palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Amém? Livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, parábola do bom samaritano. Diz assim a palavra de Deus: levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu o homem: amará o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Amém? Só até aí. Eu quero orar mais uma vez pedindo a direção do Espírito Santo para que a palavra de Deus seja revelada aos nossos corações. Senhor Deus, Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, em oração, clamamos no Teu nome, porque somente Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Lembra de Pedro? Pedro disse: para onde iremos nós? Somente Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Então, nesta noite, Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui presente e pedimos, Senhor, ó Deus, eu peço juntamente com meu irmão e a minha irmã também, que está aí do outro lado, que está acompanhando esta oração, que está acompanhando este momento, e te pedimos, Senhor, fala conosco, nos encoraja, nos fortalece, nos ensina, mostra o caminho e nos abençoa pelo poder da Tua palavra. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, diante desse texto da palavra de Deus, eu quero trazer um tema para a mensagem. E o tema da mensagem nesta noite é praticando o verdadeiro amor. Praticando o verdadeiro amor. Amém? Queridos, esse texto fala sobre a parábola do bom samaritano. Parábola por dizer verdades. Jesus, quando queria transmitir alguma verdade aos discípulos ou às demais pessoas que estavam reunidas, ele falava e transmitia através de parábolas. E nessa parábola chega um mestre da lei, queria provar Jesus e disse: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu a ele com uma pergunta. Se ele é mestre da lei, se ele é um estudioso da palavra, se ele é um crente, então a palavra de Deus diz que Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Perguntou para ele. O que está escrito na lei? Como você lê? Como você lê? Então ele respondeu a Jesus, demonstrando a Jesus que ele conhecia a palavra.
E quando ele respondeu a Jesus, ele diz assim: respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu a ele novamente e disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Ou seja, o que Jesus quis responder àquele homem, se quer realmente ter a vida eterna, ou seja, se quer viver inserido no reino de Deus, debaixo da graça, da vontade de Deus, ele precisava observar a palavra e praticar a palavra. Mas como foi que Jesus ensinou? Como é que praticar essa palavra? Como é que nós devemos praticar? Se nós lemos e conhecemos a palavra, nós precisamos praticá-la. Então, aquele homem, porém, ele querendo justificar Jesus, ele disse a Jesus: e quem é meu próximo? Quando Jesus disse: olha, respondeste bem, faze isso e viverás. Mas aquele homem, ele chegou e perguntou assim: e quem é o meu próximo? Então Jesus trouxe esta parábola e trouxe também um acontecimento para explicar àquele mestre da lei como se pratica a palavra de Deus. Então Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, bandidos e assaltantes, os quais roubaram o que ele tinha e, espancando, se retiraram, deixando aquele homem meio morto. E a palavra de Deus diz que vinha passando algumas pessoas que descia pelo mesmo caminho, um sacerdote, vendo aquele homem, olhou e lá deixou. Igualmente viu um levita também, olhou para aquele homem caído, necessitado de ajuda, de um socorro, de uma mão amiga, e lá deixou. Mas viu um homem samaritano, porém quem ia de viagem, chegou perto daquele homem, viu e moveu-se de compaixão, ou seja, misericórdia, ou podemos dizer até mesmo de amor, e tomou pela mão e providenciou os cuidados devidos para que aquele homem pudesse viver ou sair daquela situação difícil. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando é praticar o amor nos momentos necessários da vida. Nos momentos necessários na vida. Nós precisamos expressar a boa intenção de ajudar aqueles que precisam. E quando nós falamos de ajudar aqueles que precisam, existe uma interpretação errônea, muitas vezes, nesse sentido. Porque tem muitas pessoas que se apropriam dessa palavra e quer fazer com que aqueles que conhecem a palavra de Deus possam se compadecer da vida deles para estar sustentando e ajudando sempre. Mas não é bem assim. Jesus trouxe um fato porque Jesus não poderia ter trago algo mais simples, né? Mas Jesus demonstrou um socorro preciso em um momento em que o homem realmente precisava de ser socorrido, porque a vida dele estava totalmente comprometida. Ele podia ir a óbito, ele podia morrer naquele momento se não encontrasse uma pessoa para o ajudar. Então é por aí, amados. Porque a palavra do Senhor, para dizer sobre essa parábola do bom samaritano, quando aquele homem disse assim: olha, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e também ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos entender isso. Se nós queremos ajudar alguém, você tem que saber se você tem a possibilidade de ajudar aquele alguém. Nós vemos aqui a palavra de Deus que duas pessoas passaram com a possibilidade de ajudar e não ajudou. Jesus está demonstrando às pessoas que têm a condição de ajudar e não ajuda. Amados, isso é muito sério, tá? Porque, por exemplo, se tivesse duas pessoas acometidas da mesma situação, um não poderia ajudar o outro.
Um não poderia ajudar o outro. Por exemplo, a palavra de Deus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não está conseguindo ajudar nem a você, como é que você vai ajudar o seu próximo? Eu não posso dar o que eu não tenho. Então as pessoas interpretam esse texto no intuito de se sensibilizar, de tirar aquilo que é necessário para você mesmo, para dar para o outro. Se a necessidade que o outro tem é a mesma que você tem também. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando daquele que tem a possibilidade de ajudar. Porque se você tirar de você o que você não tem e dar para o outro, você vai ter que ficar na posição do outro, esperando um outro te ajudar também, para que você venha suprir a sua mesma necessidade. Então Jesus não está falando de duas pessoas caídas no mesmo lugar, que uma ajuda sucessivamente a outra. Olha a diferença de posição. Um homem estava caído e o outro estava passando. Posições diferentes. Jesus está falando de posições diferentes. Um que está no chão e o outro que está de pé. Um que está necessitando de um socorro, de se levantar, e o outro que tem a força para levantá-lo, para sustentá-lo, para apanhá-lo. Então Jesus está falando para estes que têm a possibilidade de exercer o amor, de expressar o bem através dos seus feitos para aqueles que realmente necessitam verdadeiramente, para aqueles que estão em risco de vida, para aqueles que estão realmente necessitados de um socorro. E olha que esta palavra aqui, amados, não está falando somente num sentido. Aqui não falou de alimento, aqui não falou de cura, daqueles que precisam de ser, mas a palavra de Deus fala daquele que realmente foi passou por um momento onde os salteadores vieram, tomaram tudo que ele tinha e bateram e deixaram ele caído, prostrado no chão. Nós sabemos que o que Jesus quis transmitir não é simplesmente uma área da vida, mas são qualquer área da vida. Muitas vezes você ajuda uma pessoa pelo que ela necessita. Talvez o que ela está necessitando é uma palavra. Talvez a pessoa está necessitando ser levantada do chão também, da mesma forma que aquele homem samaritano passou, se compadeceu de misericórdia, de amor e pôde o ajudar. Ou então, aquele que precisa, até mesmo de, seja alimento, seja na área financeira ou na área familiar. Às vezes você é um canal de bênção para levar uma resposta, para levar um conselho, para levar um ajuste, um apoio daqueles que precisam, que não encontram muitas vezes aí afora. Nós sabemos que as pessoas nos dias de hoje vivem no nível do individualismo. Cada um por si e Deus por todos. E cada dia isso aumenta mais. As pessoas, os relacionamentos descartáveis. Hoje tantas pessoas usam os meios sociais aí, através do celular, de computador, de tablet, enfim. Hoje as coisas são muito descartáveis. Quando a pessoa não quer, joga na lixeira e por aí vai. E assim também está criando relacionamentos frágeis, onde em qualquer momento a pessoa pode descartar também, falar: eu não preciso mais de fulano, até quando me serviu foi bom e agora vou jogar na lixeirinha. E hoje está assim o individualismo. As pessoas se aproximam umas das outras simplesmente com um interesse. E nós não vemos aqui, amados, nenhum interesse de ambas as partes. Nós vemos aqui um homem que estava deitado, sem conseguir pedir ajuda, mas aquele homem que estava exposto para que muitos pudessem vê-lo, não expressando o desejo de ser ajudado, mas a condição que ele estava naquele momento. E isso também é interessante nós entendermos. Existem muitos que pedem o que não precisam, tá? Existem muitos que pedem o que não precisam, o que o Senhor não quer dar. Mas o Senhor demonstrou um homem
que precisava de ser socorrido. Um homem que precisava de ser ajudado. Então, se nós sabermos separar as coisas, nós vamos poder ajudar aquelas pessoas que realmente necessitam da ajuda verdadeira. Seja o conselho na hora do conselho, seja a força na hora da força, seja a união, seja a questão até mesmo financeira, né? Que hoje existe uma grande dificuldade de se compreender essas ajudas nos dias de hoje. Existem pessoas que você vai ajudar financeiramente e a ajuda acaba se tornando uma verdadeira destruição. Que pessoas que não sabem receber, né? E talvez não seria o mais certo dar algo financeiro, como se você poderia ajudar de alguma outra forma. Então, amados, existe a forma correta de se ajudar, tá? Esta é a palavra do dia de hoje, que nós precisamos entender, que nós precisamos praticar o verdadeiro amor, aquilo que o Senhor ensinou, para que a verdadeira salvação, para que venhamos viver no reino de Deus, não sermos egoístas, não sermos arrogantes ao ponto de olhar as coisas e não fazer nada por elas, né? Nós sabemos que precisamos sim ajudar de alguma forma, de alguma maneira, aqueles que precisam, ainda que seja através de uma oração, ainda que seja através de um conselho, ainda que seja através de uma palavra, ainda que seja através da força que existe dentro de você e você quer também transmitir, ou você quer levantar aquela pessoa, ou você quer fortalecê-la de alguma forma, ainda que seja de alguma forma possível que você seja instrumento de bênção na vida de alguém. Assim você está cumprindo a vontade de Deus. Amém? Amém. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar de forma poderosa, grandiosa. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite. Eu quero orar que o Senhor possa nos orientar. Aleluia. Que a verdade de Deus possa estar em nossos corações e que nós venhamos viver esta palavra assim como o Senhor Jesus quis ensinar aos discípulos, aquele mestre da lei naqueles dias. Porque tem pessoas que sabem tanto, mas fazem pouco. Tem pessoas que conhecem muito, mas não fazem nada. Foi isso que Jesus quis ensinar. Aquele homem, Jesus sabia que ele estava totalmente preparado. Ele perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus: você não tem lido? Você não lê? Como é que você tem lido as Escrituras? Como é que você sabe? Ele falou: Senhor, eu tenho lido tanto que eu sei. Começou a falar do Senhor, para o Senhor, que ele sabe dos mandamentos e também que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus falou: fazem isso e viverá. Faz somente isso. Irmãos, nós não precisamos fazer nada mais e nada menos do que ouvir a palavra de Deus e simplesmente praticá-la, tá? E eu tenho certeza que você será uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Amém, Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, aqui na Tua presença, e esta noite de forma especial, porque o Senhor não nos deu uma palavra, Senhor, motivando como a teologia da prosperidade, motivando muitas vezes o egoísmo em nosso coração, muitas vezes, Senhor, a soberba, a vaidade. Não, Senhor, mas o Senhor está nos ensinando sobre o amor, sobre como ajudar, como sermos mais prestativos, de forma certa, Senhor, porque até isso nós temos que aprender, para não exercer de uma forma equivocada, de não estar na contramão da Tua vontade, porque existe muitos, Senhor, que não estão precisando desta ajuda. Nós temos que saber como ajudar da forma certa. Então nos instrui, Senhor, nos dê sabedoria, nos capacita para ajudar da forma correta, não ajudar simplesmente no olhar, ó Deus, na intenção do coração, mas saber ter atitude na hora certa, no momento certo, e para que haja a transformação. Porque aquele homem samaritano, ele não simplesmente olhou, mas ele agiu. Ele agiu, Senhor, para um benefício daquela vida que estava à beira da morte. Ele agiu, Senhor, de uma forma sábia, ali transformando o caminho, transformando a história de uma pessoa.
Existe muitas vezes, Senhor, que nós queremos ajudar, mas nem sempre da forma que nós ajudamos é a maneira mais correta. Muitas vezes nós ajudamos e ao mesmo tempo prejudicamos a vida de tantos quantos. E nesta noite nós recorremos ao Senhor. Recorremos a Ti, Pai, através da Tua sabedoria, da Tua bênção. Nos ajuda a ajudar outros que verdadeiramente precisam, para que assim estejamos cumprindo a Tua palavra, para que assim estejamos, Deus, vivendo a Tua palavra, para que venhamos viver verdadeiramente inseridos no Teu reino, debaixo do Teu governo, Senhor, que o Senhor possa governar nossa vida, que o Senhor possa controlar, possa mudar o nosso viver a cada instante da nossa vida, pois colocamos diante de Ti, declaramos que nós não vivemos sem a Tua presença, declaramos que nós não vivemos sem o Teu amor, declaramos que nós não vivemos sem a Tua luz, Senhor, e aqui estamos diante do Senhor, clamando pelo Teu socorro, pela Tua ajuda. Nos ajuda, Pai, a viver segundo a Tua vontade, a agradar-Te, Senhor. Oh, Pai, o que adianta nós vivermos a vida inteira agradando os homens e saber que no final nós somente agradamos aos homens e deixamos de agradar ao Senhor? Deus, nos ensina a agradar ao Senhor, nos ensina a estar na caminhada que o Senhor vai estar com seus olhos, assim como esteve sobre a vida de Davi, declarando que Davi era a menina dos Teus olhos. Assim desejamos, Senhor, porque nós sabemos que se os Teus olhos estiverem sobre a nossa vida será uma grande bênção, a nossa vida será uma vida de transformação de vitória, paz, alegria, regozijo, satisfação, força e esperança. Assim queremos, Pai. Assim colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Que o Senhor possa estar guardando e abençoando hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amados. Deus é bom, Deus é fiel e eu estou animado com Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor Jesus te livre de todo mal, que Deus possa guardar todos os irmãos. Fiquei sabendo do culto no domingo, foi uma bênção, não estive aqui presente, mas fiquei sabendo que Deus realmente agiu com grande bênção. A irmã Júlia também fez o louvor lá. Fiquei sabendo que a irmã Júlia está aí de viagem para São Paulo. Estou em oração para que Deus possa estar abençoando todo momento, que Deus livre, que Deus cuide de você, irmã Júlia, onde você estiver, tá? Estarei sempre com o coração voltado em oração para Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim também sobre a vida de todos os irmãos, que Deus te abençoe, que dê uma semana próspera, uma semana de acontecimentos positivos, uma semana de alegria, uma semana de regozijo, satisfação, realizações, que diante de todo momento que nós vivemos, você viverá intensamente o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, a proteção, a vitória, em nome de Jesus, amém? Amém. Fique na paz de Cristo, que Deus te abençoe hoje e sempre. Beijo no teu coração, fique na paz.